Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa terceira aula desse módulo 4, né, onde a gente começa a hoje tratar mais especificamente do preparo da mensagem, né? E no preparo da mensagem nós temos aí dois aspectos que são essenciais no preparo. Quais são esses dois? Primeiro, o preparo do homem ou do pregador, não é? Não especificamente do pastor, mas qualquer um que vá para o púlpito, qualquer um que vá pregar, e o preparo da mensagem. Tá? Então nós já trabalhamos antes sobre essa questão do pastor e hoje nós vamos falar sobre essa questão do homem, daquele que vai pregar. Primeiro, a nossa caminhada com Deus, ela está totalmente ligada à eficácia da pregação. A gente pode até ter pastores que são muito bons de uma oratória, né? Saber se colocar, se posicionar, mas se ele não tiver vida com Deus, aquela pregação, a palavra pregada, não tem eficácia, ou seja, ela não consegue cumprir aquilo que se determina, né? Na Bíblia nós temos um versículo que diz que a palavra de Deus não volta vazia. Se o pregador não tiver uma caminhada com Deus, esta palavra não se torna eficaz, ela não cumpre o objetivo dela. E muitas vezes a gente despreza alguns pregadores porque não tem tanto o conhecimento ou não tem tanta oratória, tanta técnica, né, para poder apresentar, mas tem vida com Deus, e é o que mais importa. Um grande pregador escocês do século XIX, né, ele diz o seguinte: a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. McCain, ele vai dizer isso assim, quando ele olha para a sua congregação, ele diz: essa congregação se espelha mais no que eu faço, mais em quem eu sou, do que no que eu falo. E isso é interessante. Os irmãos percebem, o pastor da igreja de vocês, né, independente da igreja que vocês estejam, vocês olham muito a vida dele. Olha a roupa, olha os modos, a forma como ele trata as pessoas. É comum isso. Se eu não me engano, foi Billy Graham que disse que nós somos as Bíblias que o mundo lê. E é uma verdade. Não só o pastor, mas o cristão. E quando esse cristão está na posição de púlpito, de pregação, ele é mais olhado ainda, né? Talvez você possa esquecer da plateia, né, das pessoas que estavam ali na igreja, mas as pessoas não esquecem que já ouviram uma pregação sua. Então, vez ou outra, você pode passar alguém chegar: oi, pastor, oi, irmã, tudo bem? O dia que você pregou em tal igreja, eu estava lá. E você não consegue lembrar, né? Mas a pessoa lembra. Alguma coisa que você falou ali marcou aquela pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado onde a gente está, o que a gente está fazendo. E isso a gente começa em nós, no nosso contato com Deus, no nosso devocional. John Owen é um pastor que ele viveu o século XVII. Ele disse o seguinte: a palavra precisa habitar em nós com poder antes de ser proclamada a partir de nós com poder. Atos 1:8 diz que nós recebemos poder. Quando? Quando o Espírito Santo desce sobre nós. Então, eu quero pregar com poder. Pastor, eu quero chegar e quero pregar para as pessoas entenderem, para que aquela palavra tenha uma eficácia. O que é que eu devo fazer? Ser cheio do Espírito Santo. É assim que a gente vai conseguir fazer com que aquela palavra tenha poder. A gente associou muitas vezes poder à oratória, a um modelo de pregação, que muitas pessoas repetem, né? E aí nós olhamos e dizemos: poxa, é esse o jeito que eu quero aprender a pregar. Na verdade, você quer ter oratória. A pregação não se dá pela oratória. A oratória é uma das técnicas que são utilizadas para a pregação. Oração e um caráter piedoso em nossa vida pessoal resultarão em poder e credibilidade no púlpito. É isso que a gente estava falando. A oração tem esse... Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a oração, eu não vou tocar nesse ponto agora. Na página 24 do nosso módulo, tem esse diagramazinho aí, né? A vida pessoal que resulta, né, na nossa oração, no nosso caráter. Isso é que é a nossa vida pessoal. O módulo 6 do curso é Vida Pessoal com Deus. Ali trata sobre a nossa vida espiritual. Alguns centros de treinamento da Leadership têm começado
esse curso não pelo módulo 1, mas pelo módulo 6, para desenvolver a vida pessoal com Deus, primeiro, e depois desenvolver as técnicas. Eu sempre gosto de começar do primeiro, que acho que a interpretação é isso, e quando nós convidamos as pessoas para fazerem parte da turma, a gente percebe que essas pessoas já têm uma caminhada. Então a gente vai incentivando isso durante todo o curso, mas no módulo 6 isso fica muito evidente. Então a minha vida pessoal, né, a oração, o meu caráter, ele resulta em poder e credibilidade para que eu chegue ao púlpito, né? Às vezes as pessoas querem começar do púlpito e esquecem que devem começar nelas, né? Esta é a vida pessoal com Deus que vai nos levar ao púlpito, não o inverso disso. O pastor precisa se atentar para 4 áreas. E aí nós vamos tratar agora, isso aí está na página 25 do nosso módulo, são 4 áreas: caráter pessoal, oração, poder e anseio. Vamos entender o que ele quer dizer. Caráter pessoal ou integridade. 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quem é o meu espelho? É Cristo. Agora, eu percebo que existem homens de Deus, mulheres de Deus, irmãos na igreja, e são irmãos que precisam ser imitados quando eles são imitadores de Cristo. Então, muitas coisas que nós vivemos hoje, Cristo não viveu. Nos deixou princípios. E nós temos irmãos que conseguem viver nessa sociedade e tomar sábias decisões, e nós nos espelhamos neles, não é? Mas sempre entendendo isso. O pregador precisa ser alguém irrepreensível, ter boa reputação, viver de maneira exemplar diante do mundo. Olha, irmãos, esse exterior, isso que está sendo falado aqui, está falando da parte de fora. Mas onde isso começa? Em nós, dentro, né? A função do Espírito Santo no crente é o fruto e os dons. Então, o fruto é algo que o Espírito Santo faz em nós, e os dons que ele mesmo nos dá são capacitações para que o Espírito Santo faça algo através de nós. Então, ele faz em nós e através de nós. Com o que é que nós devemos nos preocupar? Com o que ele está fazendo em nós, para depois que nós vamos fazer com isso. Mas se concentrem sempre no interior. Nós, quando vamos beber água num copo, nós não olhamos se o lado de fora está limpo. Nós olhamos se o lado de dentro do copo, que é o que vai receber a água, está limpo. Né? Porque às vezes você pega um copo, tenho nenhum copo aqui para mostrar aos irmãos, mas o irmão deve ter um copo aí em casa que não seja de vidro, que ele tenha fechado, por exemplo, esse copo aqui, ele está fechado. Você não vê o que está dentro. Então eu quero beber água nele, eu vou ter que pegar e olhar dentro. Se os irmãos olharem, está sujo. Eu não posso beber água nele. Tá? Então eu tenho que lavar dentro do copo, para depois eu beber água. A nossa vida é a mesma coisa. Eu preciso o quê? Olhar dentro. Talvez quem me olhe de fora, veja de terno e gravata, no púlpito, olha um homem de Deus, um homem santo. Mas será que é mesmo? É isso mesmo? Nós precisamos olhar para dentro, não é? Então nós olhamos para dentro de nós. Nós procuramos limpar o interior nosso. Uma conduta ímpia e inconveniente vai, né, contradizer e vai cancelar o que é comunicado a partir do púlpito. Muitas vezes a gente pode dizer, olha, não tem moral para dizer isso, né? Colocando em uma forma popular de dizer. A credibilidade do púlpito está diretamente ligada ao caráter do pregador. Segundo ponto, oração. Aquele texto famoso de Atos 6, que nós entendemos que ali é a instituição dos diáconos, dizem que vão ser separados homens que vão se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Né? A oração, ela é o meio de comunicação que nós temos com Deus. A oração sou eu falando com Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Então, isso é uma coisa que todos nós sabemos. Mas será que nós colocamos isso em prática? Será que nós temos feito isso? Não é? Então, falar com Deus. Estar prontos a falar com Deus, a saber pedir a Deus. Como é que eu sei o que pedir? Como que eu sei o que falar? Quando Deus fala comigo através da palavra dele. Então, são coisas ligadas que não podem ser desligadas nunca. Quando devemos orar? Antes de preparar, enquanto prepara, enquanto entrega, enquanto você cobra uma resposta do povo, e orando sempre para que Deus continue a obra que ele começou naquelas pessoas.
Então nós estamos pregando, na nossa mente, nós estamos pedindo a Deus, né, que as pessoas entendam aquela mensagem. Quando você subir para pregar, quando você for dar uma aula, quando você for falar de Jesus para outra pessoa, peça a Deus que aquela pessoa entenda o que você está falando. A comunicação ela é feita através de uma pessoa que fala, outra que ouve, e o que você fala. Aquilo que eu falo precisa ser entendível a quem me escuta. É isso que nós precisamos entender. Né? Olha, eu estou falando, será que a pessoa está me entendendo? Então, no púlpito, nós temos essa preocupação também. Poder. Que poder é esse? Nós já falamos, né, sobre o Espírito Santo. É ele quem faz com que a mensagem tenha poder. Em Atos 2, quando Pedro, a partir do verso 14, quando Pedro vai pregar ali em Jerusalém, onde tem pessoas de várias nações, ele prega explicando textos bíblicos. Ele mostra ali. Inclusive, ele se dirige aos judeus e diz: vocês mataram o Filho de Deus. Vocês são culpados disso. E vai citar textos que eles conheciam. Então, eles entendem o que Pedro está falando. Ali nós temos o exemplo de uma pregação expositiva. Nós temos um outro exemplo, né, que está ali no livro de Neemias, que a gente já está, semana passada a gente falou sobre ele, onde Esdras, ele está ali ensinando ao povo, ele e os outros, né, sacerdotes, escribas, eles estão espalhados no meio do povo e ensinando a palavra ao povo, explicando ao povo, né? Como que isso é feito? Através do poder que o Espírito Santo dá a cada um. Então, não posso apenas depender, não, eu só vou aqui, o Espírito Santo vai me dizer o que eu vou dizer. Irmãos, não caiam nessa cilada, não dá certo isso aí. Pode ter certeza que isso aí não vai dar certo. Porque muitas vezes a gente acha que não, o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. Não é assim. Se você não estudou, se você não se preparou, não vai dar certo. Isso precisa ficar muito claro para nós. Muito claro mesmo. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós não nos preparamos e achamos que o Espírito Santo vai nos tomar como se fosse vai tomar a nossa boca e falar por nós, sem a gente ter consciência. Não é isso que acontece. A partir do momento que a gente está estudando, que a gente está preparando aquela mensagem, que a gente está orando a Deus, Deus está nos mostrando como caminhar, como explicar aquela mensagem. Mas eu tenho que ter recursos, né? O que eu falo de recursos? Eu tenho que ter Bíblia, eu tenho que ter comentário, eu tenho que ter dicionário, eu tenho que buscar entender. Hoje nós temos isso aí na internet espalhado, nós temos inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas, aplicativos e uma série de outras coisas que nós podemos fazer, não é? Então, o Espírito Santo ele vai nos dar o poder, nós precisamos fazer a nossa parte. Quarto e último ponto, não é? O anseio. O anseio é aquela vontade, irmão, sabe? Ele usa aqui a palavra entusiasmo. É quando eu quero fazer aquilo. Eu não estou fazendo aquilo como uma obrigação, eu tenho vontade de pregar, eu quero mostrar às pessoas o ensino da palavra, eu quero apresentar a palavra para as pessoas, eu quero que vidas se convertam, eu quero que vidas sejam transformadas, eu quero que as pessoas entendam aquilo ao ponto de vibrarem com a palavra de Deus, conhecerem Deus através da palavra. Este é o meu entusiasmo. Agora, se o meu entusiasmo for fazer o meu nome conhecido, eu estou fora da palavra. Isso não vem de Deus. Não é? Então, o que é que eu faço? Eu prego a palavra. Eu vivo a palavra. Eu quero que as pessoas entendam a palavra. Né? Judemar, pode falar, meu irmão. Você falou do entusiasmo, do interesse do pregador, né? A gente sabe que pelo fato do pregador ser homem também, vai ter dias que o pastor não vai estar com esse entusiasmo, com essa vontade toda, né, de pregar. Mas é função dele. E aí, como lidar com essa situação? Olha, nós somos humanos. É uma situação muito difícil. Mas nós precisamos buscar em Deus essa força. Porque assim, quando nós estamos pregando a palavra de Deus. Então a gente deve, de uma certa forma,
dosar um pouco as nossas emoções para que isso não transpareça no púlpito. Não é fácil. Por exemplo, o pastor ele é alguém preparado e precisa ser preparado emocionalmente para ele enterrar um amigo, um servo da igreja, alguém que viveu com ele muitos anos, fazer um velório, enterrar essa pessoa à tarde e à noite ele ter que comemorar um casamento, celebrar um aniversário. Percebam, no mesmo dia. Então, é esta preparação emocional que o pastor precisa ter. Esse entusiasmo, eu concordo com o irmão que nem sempre a gente vai estar 100% entusiasmado, mas a gente dosando um pouco, a gente consegue manter esse entusiasmo. Até porque a, a, a vocação pastoral, ela não deve se tornar algo mecânico, uma profissionalização, não é? Do, do, do púlpito. Eu não acredito em profissionais do púlpito. Estou muito claro para os irmãos nesse sentido. Por quê? Porque quando nós entendemos o púlpito como algo profissional, como alguém que está transformando aquilo em algo profissional ali, ele perde um pouco a essência do Espírito Santo, ele perde esse entusiasmo. Então, há de se ter um certo cuidado, né? Outra coisa é assim, olha, pastor não pode ser preguiçoso para ler, não pode ser preguiçoso para estudar. Ele precisa ter vontade de pegar um texto e entender aquele texto, sabe? O que é que esse texto diz? Por que é que esse texto diz isso? E você esmiuçar e buscar até você descobrir. E você, outra vez, pegar aquele texto e já saber mais e você procurar mais. Sabe? São essas descobertas no texto, essas descobertas na palavra de Deus, que motiva cada vez mais o pregador, o pastor, o irmão que está estudando, o professor da EBD. Se a gente perder esse entusiasmo, irmãos, a gente acaba assim, como se fosse um esfriar-se com Deus, sabe? Eu percebo assim, que cada vez que você vai colocando mais isso na sua vida, mais você quer. A grandiosidade da palavra de Deus, que reflete a grandiosidade do nosso Deus, mostra que por mais tempo que a gente passe estudando a palavra, buscando o entendimento da palavra, mais a gente vai querer se aprofundar mais. Um dos professores que eu tive, professor Nick Ellis, ele estava há 4 anos estudando sobre o batismo, só sobre o batismo. Ele disse, olha, eu parei, eu dou aula e outras coisas, mas a minha pesquisa se refere especificamente sobre batismo. Tudo que se relacionar a batismo, desde o mundo antigo até hoje, é o que ele tem estudado. Então, ele estava buscando como era o batismo no primeiro século. Existia batismo antes de Cristo? Como era esse batismo? Que banhos eram esses que apontavam para Cristo? Que cerimônias, rituais aconteciam que eram semelhantes ao batismo? E ele dizendo que cada vez que ele estudava, ele procurava mais. E ele foi nosso professor de metodologia científica e ele dizia assim: escolha um assunto que faça coçar os seus ouvidos. Ele é um americano, então ele falava isso muito engraçado. A gente dava muita risada quando ele falava isso. Mas era assim a forma que ele dizia, olha, algo que lhe faça coçar, algo que lhe faça buscar, entender. E aí nós captamos a mensagem. Tanto que o trabalho que eu fiz para ele, eu já aumentei esse trabalho algumas vezes depois, porque eu fui lendo mais, buscando mais, tendo mais dúvidas, buscando mais respostas. Então, o que é que me dá entusiasmo? O que é que me dá fervor? É o contato diário com a palavra. É o contato diário com a busca sobre Deus, sobre quem é Deus. Para quê? Para adorar mais a Deus. Para saber mais como obedecer a Deus. Então, isso vai caindo. Tem dias que eu estou mais triste, tem dias que eu estou mais cansado? Tem. Mas quando você bota no hábito, isso diminui um pouco. E você começa sempre a alimentar esse fervor. Então é como se fosse uma fogueira que você precisa estar sempre alimentando.
Essa é uma resposta. Mas nós não somos máquinas. Sua pergunta é bem interessante para nos fazer pensar, né? Então, termina dizendo, né, o pregador deveria vibrar pelo estudo e pela exposição da palavra de Deus. Irmãos, quando a gente está preparando uma mensagem, nós estamos pensando lá, como que eu vou pregar? Né? Eu recebi um desafio para pregar para adolescentes, agora dia 11 e 12 de outubro, e o tema vai envolver muito essa questão de rede social. E eu não sou muito adepto à rede social, né? Eu tenho o WhatsApp porque é do meu trabalho, mas eu não tenho essas outras redes sociais, principalmente essas que você coloca a sua vida lá. Eu não tenho essa. Então, assim, e hoje o que os jovens e adolescentes mais têm são esses aplicativos. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo pesquisas, eu estou conversando com quem tem. Por que que você fica tanto tempo nisso? O que que lhe leva a isso? Qual é a graça disso? Sabe assim, para eu tentar entender a mente, para a partir disso eu começar a entender como funciona, para que eu possa usar o texto bíblico que diz assim: onde está o teu tesouro, está o teu coração, para fazer as associações que precisam ser feitas para depois pregar sobre isso, né? Então eu estou fazendo a parte do estudo do texto, mas eu estou fazendo também uma pesquisa para entender como funciona a mente das pessoas, né? As pessoas que vivem nisso. Quais são os malefícios, a questão dos vícios, a dependência, e aí você vai. Isso vai lhe dando o quê? Você vai vibrando. Você vai imaginando quando você estiver pregando o que você vai falar, como você vai falar, e aí você já começa a orar para que vidas sejam convertidas, para que vidas sejam transformadas, para que as pessoas abandonem esses hábitos de ficarem presas nisso. É um alimentar-se dia a dia, não é? Então vamos aqui na base do anseio, que fala sobre a questão da expectativa, né? E é essa confiança dos frutos, isso que eu falei, né, de orarmos pelas pessoas, né, que o povo ouça Deus falar. Então aqui o que é que eu tenho? Se eu quero que o povo ouça Deus falar, eu tenho que falar muito menos de mim, muito menos da minha vida e falar mais da palavra. Outra, que o povo reaja, seja transformado, que o povo seja salvo, que o povo seja instruído e encorajado pela palavra, né? São orações que nós devemos fazer, essa expectativa que nós devemos ter. O pregador, visto pela ótica de Deus, no olhar de Deus, o que é que ele é? Um arauto do evangelho. Ou seja, aquele que anuncia, que proclama, que ensina. Não é? Um arauto sempre aponta para o outro. No caso, nós apontamos sempre para Cristo. E ele sempre vai enviar uma mensagem que foi confiada a ele. Então, quem nos confiou a mensagem? Quem nos confiou a palavra? O próprio Deus. Então, nós falamos da parte de Deus, né? Como servo, ou outra ótica que Deus nos enxerga, né? Isso aqui, irmãos, é aquilo que nós precisamos para não sermos vaidosos, né? Essa ideia de ser servos, ou seja, eu sou menor do que aquele que me mandou pregar. Eu sou menor do que o que eu estou pregando. Eu sou menor do que eu estou falando, né? Então, eu preciso entender que eu estou fazendo ali um serviço ao outro. O púlpito, irmãos, não é um lugar de desabafo, não é um lugar onde nós brigamos com as pessoas, onde nós damos ordens nas pessoas. Não é esse o lugar. O púlpito é um lugar de cuidado, né? O púlpito é um lugar onde eu quero servir ao outro, eu quero mostrar ao outro por onde andar, onde Deus diz, pô, o que é que eu devo fazer, o que Deus manda eu fazer. É isso que eu devo orientar a congregação, é isso que eu devo orientar as pessoas através do púlpito. Qual é o meu espírito nesse momento? É um espírito de servo, daquele que está servindo a Deus, pregando de forma íntegra, mas também servindo ao povo, para que o povo entenda, para que o povo veja que você está trazendo uma mensagem pura, como embaixador. Talvez a gente use esse nome muito assim, falar embaixadores nos países, né? País tal, tem embaixador tal ali, tem aquela coisa. Mas aqui, segundo o texto aqui, é 2 Coríntios capítulo 5, tá? Tá errado aqui, não é 2 Coríntios 18, não. É 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 20, que vai dizer que nós somos embaixadores e vai dizer que é como se Deus, né, falasse ou exortasse, em algumas versões dizem, através de nós.
aquele pregador, aquela pessoa que está ali pregando, ele é um representante legal de Deus. Ele está falando aquilo que Deus está mandando. Nesse caso de embaixador, especificamente no texto, ele vai ser alguém que está propondo uma mensagem de reconciliação. Diz lá que nós somos ministros da reconciliação. De quem? Do homem que está afastado de Deus, porque está vivendo uma vida de pecado, e agora precisa se reconciliar, voltar-se para Deus, ter uma conversão. Esta é a mensagem que nós entregamos, não é? Assim sendo, o pregador ele é um arauto quando ele proclama a mensagem, é um servo quando ele prega e exalta o seu Senhor, que é Cristo, e não a si mesmo, e é um embaixador quando ele está representando Cristo e não a ele mesmo. Uma vez que o pregador está espiritualmente preparado, aí ele está pronto para preparar a mensagem de Deus e entregar ao seu povo. Então, é isso aí que nós nos preocupamos. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou cheio do Espírito, eu sei o que eu devo ser, eu sei o que eu devo falar. Agora é hora de preparar a mensagem, né? Na página 28 do nosso módulo, tem duas perguntas muito interessantes. Qual o relacionamento entre a preparação espiritual do pregador e a pregação eficaz? Isso que nós acabamos de falar. No segunda questão, de que forma a cosmovisão dos pregadores difere da cosmovisão de Deus? Olha, isso é interessante. A minha visão de mundo é uma visão de mundo cristã? Em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4, vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E nós, no verso 6, vai dizer que nós levamos cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. É como um livro que tem, também acho que lançou um filme que diz, né, em seus passos, o que faria Jesus? Então, todo pensamento que vem à minha mente, este pensamento precisa ser filtrado, passado pela obediência de Cristo. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a entender se a minha cosmovisão ela é cristã ou não. Então, eu penso em fazer algo. Olha, isso aqui agrada a Deus? Jesus, como homem, faria isso? Esse é um pensamento que nós temos. Então, nós precisamos entender esta visão, essa cosmovisão do pregador e essa cosmovisão de Deus. Qual é a diferença que existe, basicamente? Primeiro, que nós somos seres limitados. Deus é um ser ilimitado. Deus está fora do tempo, nós estamos no tempo. Então, há uma série de diferenças quando nos comparamos a Deus. Mas nós precisamos entender o seguinte: nós somos servos de Deus. Nós não damos ordem a Deus, nós não ensinamos a Deus. Pelo contrário, nós aprendemos de Deus e passamos para o povo, né? E aí nós vamos para a página 29, que fala sobre o preparo da mensagem. Irmãos, essa parte é muito interessante, tem muita atividade para a gente fazer a partir da página 32. Eu vou falar um pouco sobre aqui o que fazer, nós vamos entender, mas nós vamos também nos concentrar nas atividades, e eu vou fazer algumas atividades com os irmãos aqui, para ficar bem claro. Mas os irmãos precisam fazer todas as atividades que estão propostas aí. Se você ensinar e pregar de forma ordeira, o que é que ele está chamando aqui de forma ordeira? São aqueles livros que são estudados, não é, em série. Então, o pastor pode chegar e dizer, olha, nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus aos domingos de manhã. Então, nós vamos começar no capítulo 1 e vamos até o capítulo 28. Quando vai acabar, pastor? Não sei. Nós vamos caminhar de forma, né, expositiva no texto e também uma série. Então, nós vamos chegar lá sem saber quanto tempo. Pregar aqueles textos lá. Isso é muito interessante porque, primeiro, a igreja ela vai perceber o livro que está sendo pregado como um todo. Então, ela vai estudando aquele livro em casa, ela vai lendo, ela vai tirando dúvidas, ela vai estudando mesmo ali, e ela vai aprender aquele livro. É muito bom, tá? Quando você for pregar no outro domingo, por exemplo, você pregou esse domingo, Mateus 1, você foi do verso 1 ao 10. O irmão já vai saber que no próximo domingo pela manhã vai começar no verso 11.
então ele já vai se preparar melhor. Isso também auxilia, porque muitas vezes o pregador, ele perde muito tempo procurando o que ele vai pregar, não é? Então, às vezes ele passa muito tempo procurando, quando ele acha tem pouco tempo para preparar. Quando você faz em série, você vai passar muito mais tempo para preparar do que procurando o que pregar, né? Mas, se você trabalha na igreja com um tema anual, o interessante é você fazer pregações daquele tema, né? Mas é só uma ideia para os irmãos entenderem. Então, quais são as questões preliminares que nós temos aí? Na página 29. Ore em busca de sabedoria e orientação de Deus, nós já falamos sobre isso. Outra coisa que é muito importante, leia o livro inteiro antes de pregar. Pastor, eu quero pregar Romanos. Leia o livro de Romanos todo, do 1 ao 16. Entenda o que está ali. O que é que Paulo está falando ali naquele texto. Livro. A gente, às vezes, se perde um pouquinho porque a gente para muito, não é? Com relação aos livros que nós temos, porque lemos apenas um versículo, lemos apenas uma perícope, não é? Um parágrafo ou uma porção ali do texto. Outra coisa, quando eu leio o livro todo, eu entendo qual é o autor quis fazer o quê aqui. Por exemplo, o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele vai dizer no final do seu livro por que ele escreveu. No penúltimo capítulo, ele vai dizer. Ele queria apresentar que Jesus era o Cristo. E ele diz, olha, não teria papel, trocando em miúdos, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez. Né? Então a gente começa a entender mais quando a gente lê mais. Mas aí, quando você pega um texto, por exemplo, eu vou pregar João 4. Que parte de João 4? Aí você vai lá, vai escolher aquele que você quer pregar. Você vai ter que entender ali qual é o tema básico. Nessa porção aqui, qual é a ideia-chave dela? Nesse parágrafo, qual é a ideia-chave dela? O que é que ela quer dizer? Ah, eu não entendi muito bem, pastor. Eu vou ler antes, eu vou ler depois. Eu vou ler aquela passagem de forma bem repetida. Vamos pegar um texto aqui. Vamos pegar Apocalipse capítulo 3. Só para a gente entender um pouco. Eu vou ler aqui a igreja de Laodiceia. Vamos pegar a partir do verso 14. Então, eu pego aqui capítulo 3, eu estou vendo aqui pela minha Bíblia, que do verso 14 ao verso 22 de Apocalipse 3, abram as Bíblias de vocês também para vocês observarem comigo, tá? João, ele escreve a igreja em Laodiceia. Se eu voltar um pouquinho, no capítulo 3 todo, ele escreve a 3 igrejas, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então eu tenho aqui 3 cartas. Vamos voltar um pouquinho mais. Capítulo 2, ele escreve a 4 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. No capítulo 1, ele está falando sobre a saudação, ele tem uma visão ali de Jesus, e aí depois ele começa a escrever as cartas. Quando ele termina de escrever a última carta à Laodiceia, ele no capítulo 4 vai ter a visão do trono de Deus. Como eu já estudei Apocalipse, eu já conheço mais ou menos ali, eu sei que o capítulo 4, ele é um centro do livro que vai determinar um período antes e um período depois. E aí depois o livro vai tratando de coisas que irão acontecer. Beleza. Então eu estou entendendo aqui que o propósito do livro é uma visão que João teve, e essa visão fez João escrever de coisas que acontecerão. Mas antes de falar de coisas que acontecerão, ele fala de igrejas e dos problemas que essa igreja tem, e que nem todas têm problema. E aí eu vou manter o meu foco na igreja de Laodiceia. Pastor, posso fazer uma série de estudos aqui? Pode. Você pode pegar aqui as 7 igrejas e pregar de uma por uma, e explorar e aplicar cada texto dentro dos dias. Então eu quero hoje ver sobre Laodiceia. Eu já li o que veio antes, já li o que veio depois, já li todo o livro de Apocalipse, já entendi
o que é que o livro quer, qual é a ideia do livro, e agora eu vou focalizar no texto que eu vou pregar. Pastor, precisa disso tudo para que eu vá pregar apenas esse texto? Não era melhor só eu ler o verso 14 ao 22? Bom, se você for um preguiçoso e quiser entregar uma pregação bem fraquinha, você faz isso. Mas se você quiser entregar realmente uma pregação para que a pessoa entenda o texto, para que a pessoa tenha conhecimento, se você tem desejo, olha aí a palavra que o irmão Gildemar falou, né? Se você tem um desejo de ensinar, o fervor, o entusiasmo, você não vai querer parar de ler. Ah, eu vou ler aqui uma vez. É suficiente? Não, não é suficiente. Quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Fui chamado, pastor, para pregar daqui a 30 dias. Todos os dias, meu irmão. Leia uma, duas vezes o texto. Comece a preparar a sua mensagem, vá fazendo adaptações, vá aumentando a mensagem, vá fazendo pesquisa durante esses 30 dias. Se prepare mesmo para pregar. Por quê? Porque quanto mais preparado eu estou, mais fácil vai ser para que a congregação entenda o texto. E qual é o meu objetivo? Fazer com que a congregação entenda e seja transformada por aquela palavra. Então, nós aprendemos aí que existem 3 métodos lá no módulo 1, no módulo de interpretação bíblica. Primeiro, observar o texto. O que o texto diz? Interprete o texto. O que o texto significa? E aí você vai aplicar o texto. O que eu devo fazer? Então, aí ele tem aqui, né? Eu até coloquei de marca-texto, né? Conheça a passagem de trás para frente. Interessante isso, né? A gente fala isso, né? Eu não sei se os irmãos usaram isso, mas na época da escola dizemos, né? Já sei de có e salteado, né? Já sei de frente para trás e de trás para frente. É justamente dizer o quê? Que você sabe aquilo ali, que aquilo está decorado, aquilo está na ponta da língua, né? O texto tem que estar assim. Então, pastor, eu não preciso levar nenhuma cola. Olha, irmãos, eu sempre levo. Eu sempre levo o meu apoio, levo o tablet ali com minha pregação toda escrita, com os esboços ali, o esboço todo colocado, arrumado, para que eu não perca a ordem, né? Para que eu não deixe nada sem falar. Vamos aqui agora para a questão da ideia central. O que é a ideia central? A ideia é uma frase que resume a verdade básica ensinada naquela passagem. Então, eu peguei Apocalipse 3, nós vamos ler do 14 ao 22. Eu vou ler aqui com os irmãos me acompanham na Bíblia de vocês, e eu vou perguntar qual é a ideia central. Tá bom? Os irmãos podem me responder, se não quiserem responder, não tem problema. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo forno, pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a ideia central dessa perícope? Quem pode me dizer? Se você fosse pregar esse texto, qual era a ideia central que a sua pregação iria se desenvolver a partir desse texto?
Alguém quer arriscar? Sem medo, não se preocupe em errar, não. Não? Talvez, Pode falar, Tom. talvez seja a ideia de que é necessário, independente da situação em qual estamos caídos, ou que seja, que venhamos a nos arrepender. Uma boa ideia. Você não vale muito, você já me ouviu pregar esse texto. Né? Mas tá tudo tranquilo. Essa é a ideia. Né? Qual é uma ideia básica aqui? Nós podemos, uma coisa que a gente pode perceber. Ele insistiu muito dizendo que não era quente nem frio. O que é que nós aprendemos com esse texto? Eu diria que seria a convicção do que você realmente quer. Definição. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A ideia de morno que nós aprendemos olhando esse texto é uma pessoa salva ou não? Creio que sim. E se eu disser que não é? Lembra que o texto Essa está está dizendo. indefinida, está em seu mundo. Veja só, ele diz assim, no verso 17: Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Isso aqui mostra que ele não depende de Deus. Que ele não demonstra depender de Deus. Mostra uma arrogância. E aí ele vai dizer, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Este aqui não é salvo pelo texto. Ele é alguém que não depende de Deus. O texto vai dizer que ele é miserável, pobre, cego e nu. E ainda vai dizer que é infeliz. Por que que a gente se apega ao morno, achando que é aquele crente que não tem muitas obras? É porque a ideia do morno aqui é como se a gente pegasse o frio e ser o não crente, e o quente e ser o crente. Não é essa a ideia que o texto está tentando passar. O que acontece? Aí nós temos que fazer uma pesquisa. Qual é a pesquisa? Laodiceia. Que cidade é essa? Laodiceia, se os irmãos pesquisarem, vão perceber que é uma cidade que está entre outras duas cidades. A cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. A cidade de Colossos é conhecida pelas suas águas frias, águas que dão vida. Quando nós estamos com sede, o que é que nós queremos? Uma água gelada. Uma água que nos dê vida, que revigore a nossa vida. Então, o frio aqui que está sendo relacionado é essa água de Colossos. E o quente é o quê? A cidade de Herápolis é uma cidade conhecida como a cidade de águas termais. Por exemplo, o Jorro aqui, nós temos água ali a 48 graus, é a temperatura daquela água ali. Uma água termal, uma água muito quente. O que é que se diz de águas quentes? Que elas trazem cura. Então, a cidade de Laodiceia, ela fez dutos em que ela trazia água de Colossos e água de Herápolis. Só que em um ponto, essas águas se misturavam e ficavam uma água morna. Nem era fria para nos revigorar, para não matar a nossa sede, e nem era quente para nos curar. Era uma mistura disso, ela não tinha água própria, ela não tinha uma fonte própria. A ideia é que aqui não são nem convertidos essas pessoas. Essas pessoas estão misturando e não estão dando nada. Tanto que ele vai dizer, olha, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear. Então ele não está dentro. Essa pessoa não tem Jesus no coração.
Essa é a ideia que o texto me traz. Quando eu olho o quê? O contexto histórico, a geografia da cidade, as ideias que são repetidas de quente e frio. Então, a ideia central pode se basear no arrependimento, como diz Cauã? Pode. A ideia central pode se basear em ser quente ou frio e não ser morno? Pode. Segundo o texto, o frio está salvo, o quente está salvo. Quem não está salvo? O morno. Porque Jesus ainda está batendo na porta do lado de fora. Essa pessoa não tem comunhão com Cristo. Então, perceba que algo que muitas vezes foi ensinado para nós, eu aprendi assim também com os irmãos, né, quando se fala de morno, esta ideia é uma ideia de condenação. Eu vou vomitá-lo da minha boca. Olha, a ideia de, sabe, de ser rejeitado, de algo que, da forma como está, essa mistura de frio com quente, não é uma conversão. Ela vai causar náusea, vômito. Então ela precisa ser ou fria ou quente. Ele vai dizer, quem dera se fosse frio ou quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Né? Ele vai falar que ela precisa, compre vestes brancas, para que, a fim de que não fique a vergonha da sua nudez. O que são as vestes brancas? Se nós fizermos a pesquisa, lembra, Aniele, das bordas? Se nós fizermos as pesquisas aqui, as vestes brancas vai dizer que são os atos de justiça dos salvos. É isso que vai dizer sobre as vestes brancas. O colírio, qual é a ideia do colírio? É o quê? Ungir os olhos para que você possa ver. O que é o colírio? O colírio é a ideia do olho nosso precisar de abrir os olhos espirituais. O colírio, naquela época lá, era algo muito desejado. A cidade de Laodiceia, ela tinha um centro lá que vendia esse colírio, que fazia esse unguento para os olhos. Mas aí, o que é que acontecia? Era uma cidade o quê? Ele vai dizer que ela era o quê? Cega. Olha, tem colírio e é cega. Tem uma indústria têxtil, não vamos chamar de indústria porque não tinha esse perfil, mas nós tínhamos lá um grande centro têxtil de fazer roupas. Ele vai dizer, você está o quê? Nu. Lá tinha um centro bancário, né? Naquela época já existiam bancos, né? Não os bancos nos nossos moldes, mas parecido o sistema. E ele vai dizer, olha, você acha que você é rico? Você é pobre. Você é miserável. O texto está usando essa palavra. Pastor, eu quero entender essa palavra melhor. O que é que eu faço? Vá no grego procurar o que é essa palavra miserável. Qual é a ideia central dessa palavra? Irmãos, nós temos aqui, diante do que eu falei, isso aqui precisa tudo ser muito aprofundado, muito ser colocado tudo num papel, mas nós temos tudo aqui que nós precisamos para iniciar uma pregação. E as pessoas saírem de lá entendendo que não podem ser mornas, que precisam realmente ou dar vida ou curar alguém. A pregação muda muito quando você entende a ideia central. A pregação muda muito quando você olha para um texto e entende o que aquele texto quer dizer. Né? Então, aí é um bom texto para vocês depois desenvolverem, até uma própria pregação para entender isso aí. O processo de descoberta da ideia central, ela vai fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o assunto? Sobre o que está falando? E o que é dito sobre o assunto? Então, por exemplo, está dizendo ali, o assunto é sobre a igreja de Laodiceia. O que está dizendo sobre ela? Que ela precisa o quê? Se arrepender, ser zelosa. Que ela precisa não ser quente nem fria. Então, qual é a ideia central daquela passagem, se a gente for formar? Olha, a igreja de Laodiceia precisa se arrepender. Vou pegar o tópico aí de Cauã. Ou eu posso formular outro. Olha, a igreja de Laodiceia não pode ser morna. A igreja de Laodiceia, ela precisa tomar uma posição. Eu vou pegar os textos e vou chegar a isso. Não é? A igreja de Laodiceia precisa abrir a porta para Cristo entrar. Eu quero dar um título, pastor, essa mensagem. A igreja que não tem Cristo.
É um título. Né? Então, eu vou começando a bolar a minha ideia central, a entender a partir do momento que eu vou lendo, lendo e lendo, lendo e lendo, até eu chegar nisso. Fazendo pesquisas, fazendo estudos, e aí eu vou entender a ideia central. Qual é a coisa boa? É que a própria passagem ela vai determinar o conteúdo da mensagem. Olha, tudo que eu falei está dentro do texto. Eu não precisei sair daqui para outros textos. Eu posso citar outros textos? Posso citar e devo citar, até para reforçar a minha ideia. Né? Eu, nas vestes brancas, eu fui para outro texto que fala que são os atos de justiça do salvo. Então, por isso que ele está dizendo, olha, você aí tem roupas, você tem uma indústria têxtil bem desenvolvida, mas você precisa comprar as minhas vestes brancas. Ou seja, os seus atos precisam ser os atos de justiça dos salvos, e não os seus próprios atos. Você é arrogante, você está dizendo que você é rico, que está bem de vida, que você não precisa de nada. Você está dizendo que o seu Deus é mamon, é o dinheiro, e não sou eu. Então, onde é que eu estou tirando essas ideias todas? Do texto, do próprio texto. Tá? O conteúdo da mensagem precisa necessariamente ser construído ao redor da ideia, conceito ou da verdade central. Então, eu vou começar a explicar o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, verso 14, né? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Vou explicar o verso 14. Olha, irmãos, João escrevendo à igreja de Laodiceia, que é uma igreja que está localizada entre Herápolis e Colossos. Já começa a explicar onde é Laodiceia. Qual é a característica daquele povo? Um povo muito bem de vida, um povo que tem muito dinheiro, onde lá tem banco, onde lá fazem colírios, que são os ungüentos para os olhos, onde lá faz muita roupa. É uma cidade rica. Olha, estou falando, é a cidade. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? É o próprio Jesus Cristo. É ele quem está dizendo. Pronto, então eu vou explicar onde é Laodiceia, quem escreveu, amando de quem. E aí agora o que Jesus vai dizer? Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Olha, eu já expliquei lá, ó. Laodiceia, entre Herápolis e Colossos. Qual é a ideia que está circulando? Uma igreja que precisa de arrependimento. Então, Jesus está dizendo que essa igreja não tem obras, que essa igreja está vivendo enganada, que está vivendo coisas erradas, que não está vivendo o evangelho. É uma igreja sem Cristo. É uma igreja cheia das suas próprias ideias, cheia dos seus próprios argumentos. É uma igreja humanista, é uma igreja antropocêntrica, é uma igreja voltada para o dinheiro, mas não é uma igreja voltada para Cristo. Porque aqui está dizendo que ela nem é fria nem é quente. E aí no 16 vai dizer, porque é morno, não é frio nem quente, vou vomitá-lo, ou seja, vou rejeitá-lo, a igreja que é rejeitada. Por quê? Porque não tem Cristo. Olha que a minha ideia está circulando sempre na mesma coisa, explicando o texto, mostrando para onde foi, para onde vai, onde eu quero chegar. Bom, eu estou na base do contexto. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar esse conteúdo. Irmãos, como é que está a sua vida? Você é como as águas de Colossos, que são frias, que trazem confortos, que trazem refrigério às pessoas. Você é como as águas de Laodiceia, que quando você fala, as pessoas se animam, as pessoas são curadas. Ou você é como Laodiceia, quando você encosta, as pessoas não lhe suportam, as pessoas querem lhe vomitar, querem lhe tirar de perto, não querem andar com você. Como que é você? Olha, mostrei o texto, o que o texto me disse, interpretei o texto, agora eu peguei esse texto e joguei para cima da pessoa. Quem é você? Você é alguém que as pessoas gostam, que aceitam a mensagem do Evangelho, que entendem a mensagem, que querem ouvir mais? Ou você é aquela pessoa que ninguém quer saber de você? E aí você tem muita coisa para falar. E aí você vai começar a fazer ilustrações, você vai começar a falar sobre isso. Depois você vai o quê? Para o verso 17. Sou rica, estou bem de vida, não preciso de nada. Aí você vai contar, ó, Laodiceia, tem os bancos, tem a indústria têxtil, você vai na mesma ideia, trazendo. Por isso que ele vai dizer, você é infeliz, você se julga feliz,
porque você é totalmente independente, porque o seu dinheiro compra tudo, na verdade o que você é infeliz. Irmãos, vivemos numa sociedade infeliz. O que é a nossa sociedade hoje? Cheia de depressão, cheia de problemas mentais, cheia de pessoas que somatizaram os seus problemas, pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz, têm dinheiro, mas não têm vida, pessoas que têm dinheiro, mas são mesquinhas, pessoas que têm dinheiro, mas não acham que não precisam de ninguém, que querem viver independentes, acabam vivendo isolados. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer a aplicação do texto. Pode falar, Cauã. O pastor, logo no início do versículo 14 aqui, é, eu poderia também puxar um tema, um assunto da pregação, de um versículo meio que é improvável de todo o capítulo 14, ou versículo 14. Qual assunto? Por exemplo, quando ele fala, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aqui a gente vê que ele fala de Cristo. Sim. Quando, por exemplo, ele fala as palavras do Amém. O texto ele poderia falar Cristo ou coisa do tipo. Se eu fosse estudar mais a fundo e ver o significado de Amém, ver por que fala de Cristo ali, citando o nome Amém, e refere Amém. também como testemunha fiel e verdadeira, poderia também decorrer um sermão daí, ainda não? Mas aí você faria um sermão mais temático e menos expositivo. A ideia do expositivo é você pegar a ideia central de toda a perícope. Por exemplo, eu posso citar o que é o Amém. O Amém é um acróstico, não é? Que ele vai ter as letras o Aleph, o Mem e o Nun, né? E ali. O que é que ele quer dizer? É um acróstico que diz: o Senhor é meu rei. Eu esqueci agora, mas é um acróstico que fala: é o meu rei fiel, é fiel e rei, alguma coisa assim. Depois eu vou procurar para mostrar um pouco. Mas o acróstico hebraico da palavra amém é justamente isso. O meu Deus é fiel é meu rei e fiel. Alguma coisa assim. O acróstico daí. Eu posso fazer isso? Posso. Mas se eu quiser pregar de forma expositiva, eu vou começar a fugir um pouco do assunto. Não, eu quero falar sobre Cristo. Pronto. Aí aqui eu posso pegar só o verso 14 e explicar. Por que o amém? Qual a origem da palavra amém? Por que que o amém se dirige a Cristo? Por que que diz que Cristo é o amém? Não é? Se a gente pegar um dos significados, principalmente no grego da palavra amém, é a palavra verdade. É uma confirmação. Eu posso fazer isso, mas eu vou sair um pouco do contexto dele todo. Ah, não, eu só quero falar sobre Cristo. Eu só quero pregar aqui o verso 14. Tá ótimo. Porque ele é testemunha fiel e verdadeira. O que é que quer dizer que Cristo é o princípio da criação de Deus? Por que que ele é tido como o princípio da criação de Deus? Aqui eu vou ter que falar da festa das primícias. Aqui eu vou ter que falar que Cristo é a primícia da ressurreição. Tanto que quando Cristo ressuscita, a festa que está sendo comemorada não é a Páscoa, mas a festa das primícias. Quando Cristo morre, é a Páscoa. Quando Cristo é enterrado, que ele passa ali no túmulo, é a festa dos pães asmos. Então, quando eu digo que ele é o princípio da criação de Deus, eu tenho que explicar o que é esse princípio. Quando fala de criação, eu estou dizendo que Cristo foi criado? Não. Aí eu vou ter que explicar isso aqui. Como? Biblicamente, ao que se refere. Eu estou fazendo uma pregação ao olhar o verso 14 e explicar cada ponto desse. Um pouco expositiva, mas é uma pregação mais temática do que expositiva. Não sei se ficou claro para você, Cauã.
Entendi, sim, entendi, pastor. Pronto. Então é nesse sentido aí que nós podemos, tá bom? Mas vamos lá. Então, passando aqui, se os irmãos já entendem. Sim, pode falar. Pode falar, Judamar. É a minha impressão, o autor do livro, ele quer destacar mesmo a necessidade da igreja estar utilizando muito da mensagem expositiva. Ele põe ela como talvez a que dá mais resultado, ou eu estou enganado? Eu só não entendi direito. O autor quer fazer o quê? O autor do livro ele fala muito bem da mensagem expositiva. Claro que ele fala das outras, mas a expositiva me parece, pelo menos na exposição que ele põe aqui, e que ela seja aquela que dê mais resultado, né? Aquela que alcance maior as características de um púlpito, né? Ao transmitir a mensagem de Deus. Ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo. O autor ele defende claramente que a mensagem a ser pregada é a mensagem expositiva. Não pode ser outra mensagem. A mensagem temática, ela tem a sua eficácia? Tem. Ela é boa? É. Mas não é igual à expositiva. Não é igual. A mensagem expositiva, irmãos, é a mensagem que todos nós precisamos desenvolver para pregar. Por quê? Porque você vai pegar aquilo que o texto diz e vai colocar para as pessoas. Quando eu pego o que eu quero dizer sobre o texto, eu estou fugindo da ideia original do texto. Eu não sei se eu expliquei para os irmãos o que é a exegese e o que é a exegese. Por exemplo, a exegese é quando eu pego o texto, coloco aqui para que eu possa passar. Então, eu estou tirando do texto. Isso é exegese. Agora, quando é que eu faço a exegese? É quando eu pego da minha cabeça e boto na Bíblia. Esse é um problema. Eu tenho que fazer o quê? Aquilo que a Bíblia diz para que eu faça. Eu tenho que buscar fazer aquilo, a Bíblia, que ela fale por ela mesma. Eu tenho que explicar o que a Bíblia diz. Muitas vezes eu quero dizer algo. Eu quero hoje pregar para a igreja aqui, que a igreja está fazendo alguma coisa errada e eu quero pregar. Então eu vou pegar um texto para justificar o que eu quero dizer. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que pegar o que o texto quer dizer. Essa é a ideia da mensagem expositiva. O autor do módulo aí, ele vai defender isso aí, meu irmão, totalmente. Né? É o que ele vai mais buscar, é defender isso aí. Aqui ele diz o seguinte: a mensagem para ser bíblica precisa focalizar na ideia central. Quando você prega, que você mostra a ideia central durante toda a pregação, você vai perceber que as pessoas no final, elas vão lhe perguntar sobre aquilo. Elas vão falar sobre o tema. Elas entenderam o que a mensagem quis dizer. Uma certa feita eu preguei lá na igreja sobre Neemias e falando sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Que no contexto original é que aquelas pessoas entenderam a mensagem, há um avivamento ali naquele lugar e as pessoas estão chorando, lembrando daquilo que aconteceu. No momento que elas choram muito assim, vem e diz assim: olha, não chore. Hoje não é dia de pranto, hoje é dia de alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, vocês entenderam a mensagem ao ponto de se arrependerem. Ótimo. É isso mesmo. Então, isso é a pregação expositiva. É fazer com que a pessoa entenda, sabe? E aí, no final, quando eu estava cumprimentando os irmãos na saída do templo, aí um irmão disse assim: pastor, eu estou alegre porque eu entendi a mensagem que eu quis passar. Então, quer dizer, ele entendeu que a ideia central daquele texto era mostrar que nós devemos nos sentir alegres quando entendemos a palavra. Por quê? Porque fomos convencidos dos nossos pecados, porque saímos com a necessidade de transformação, de mudança de vida. Então, é isso que faz com que a gente se torne mais o quê? Mais alegres, mais conscientes da mudança que Deus promove. Não é? Então, esta é a ideia da mensagem expositiva. Nós colocamos, estamos aqui na página 31, vai falar sobre essa questão do reconhecimento. Né? Ele vai citar um livro
que chama A Pregação Bíblica, de Randall Robson, da editora Vida Nova. Eu tenho um outro livro para indicar aos irmãos. Se eu achar aqui, eu mostro aos irmãos. É um livro que é muito bom. É um livro sobre pregação expositiva, mas eu não vou. Se eu não achar agora, depois eu mando para os irmãos. O nome do livro é A Jornada da Pregação. Um livro muito bom, um livro barato, não é um livro caro. E ele vai falar justamente sobre assim como você organizar a pregação, como você fazer com que aquela pregação seja bem sucedida, né? O que é que eu devo me preocupar quando eu vou pregar, como que eu vou para o púlpito, né? Eu não tenho. Eu mostrei ela esses dias aqui, mas não está aqui. Depois eu acho ele aqui. Então, o que é que eu devo? Pode falar, Cauã. Ô, pastor, quando o senhor fala sobre a pregação temática, o senhor me parece não concordar ou coisa do tipo sobre a pregação temática. Eu gosto da pregação temática, pastor. Eu queria que você me falasse do que o senhor acha realmente sobre a pregação temática e se ela pode ser usada e se sim, quando. Ela pode ser usada sempre. E Esse por que aqui, o vou senhor, explicar. e por que o senhor não tá coisando muito com ela? Não, porque eu acho que é muito fácil de preparar uma pregação temática, sabe? Muito fácil. Você pega um tema, vamos lá, eu quero falar sobre o amor. Eu vou pegar toda a passagem bíblica na Bíblia que tem sobre amor e vou direcionar a mensagem. É diferente de você pegar, eu vou falar sobre amor. Qual o texto que fala sobre amor? O texto que fala sobre amor, que é muito bom, é 1 João 4. Então eu vou pegar 1 João 4 e vou expor o texto. Pronto, muito melhor. Por quê? Você está ensinando a Bíblia. Quando eu fico. E outra coisa, hoje, você entreter, conseguir com que as pessoas fiquem firmes. Quando eu falo entreter, irmãos, não é no sentido de você trazer entretenimento, coisa na igreja, não é isso. É você provocar que o outro fique atento. Você fazer com que o outro mantenha a atenção. Para que você consiga manter a pessoa atenta, se você fica fazendo a pessoa abrir a Bíblia, olha, vamos lá em tal texto, aí leu aquele texto, não explicou aquele texto ou fala algumas coisinhas sobre aquilo ali, já pula para outro, pula para outro, pula para outro. Irmão, eu mesmo só abro uns 3, 4 e largo lá, eu vou esperar o cara falar, vou ficar aqui de braço cruzado esperando ele falar. Por quê? Porque eu acho que não lhe levou em lugar nenhum. Minha opinião, cada um tem a sua, mas a minha opinião, qual é a minha opinião, qual que eu acho que é melhor? É você pegar essa passagem aqui, ó, como a gente fez agora aqui com a Odisseia, e explicar ela, tirar o que é que ela tem para dizer. Você tirou aqui tudo que tinha para dizer sobre essa passagem, aquilo que você conseguiu pesquisar, você trouxe. Aquela pessoa, quando lê aquele texto novamente, ela vai entender aquele contexto. Qual o risco da pregação temática? Bom, eu vou falar aqui sobre traidores. Qual é o traidor mor da Bíblia? Judas. Qual é o final de Judas? Suicídio. Eu posso, muitas vezes, pegar ali um suicídio de Judas e eu, na minha pesquisa, achar que Sansão também cometeu suicídio. E vou ler a passagem de Sansão lá, que puxou as colunas do templo de Dagon e caiu por cima dele. Aquele texto está dizendo que houve um suicídio? Não. Não está. Mas eu já vi pregações que usam aquele texto como se fosse suicídio. Por exemplo, fala assim em depressão. Hoje, qual é um texto que a gente poderia usar? Falar sobre o problema de Elias lá na caverna. Não, eu vou falar de pensamentos ruins e tal, e vou citar texto aqui, texto ali, texto ali. Eu corro um grande perigo de pegar um texto e dizer que aquele texto fala de uma coisa que realmente ele não fala. Mas só porque tem uma palavra lá parecida, porque tem uma situação, você acaba levando o outro ao erro. Eu não estou dizendo que quem faz pregações temáticas faz isso, mas incorre, pode acontecer esse erro. E quando você prepara um texto assim, ó, vou preparar esse texto aqui, vou pesquisar, vou me dedicar,
Vou fazer esse texto aqui no grego, vou entender o que é que ele está dizendo, vou pegar o contexto histórico dele, como a gente acabou de fazer aqui com Laodiceia. A pessoa sai dali, meu irmão, entendendo aquele texto. Jonatas, pode falar, meu irmão. Pastor, quando se faz a abertura, uma introdução de uma mensagem, eu gosto e costumo fazer um contexto atual, trazendo a justificativa para a exposição que eu vou fazer. Eu gosto mais das mensagens expositivas temáticas, como você já falou aí. Aí eu faço esse preâmbulo contextualizando o momento histórico em que nós estamos vivendo, a sociedade, a igreja, incluindo o problema que eu quero tratar dentro de um panorama maior, que é a vida cotidiana, a sociedade atual. O que é que o senhor acha dessa posição? Muito boa. Você tá, na introdução, você está fazendo uma justificativa por que aquela mensagem é importante. O interessante também é, logo depois disso, você falar sobre o contexto daquela passagem. Porque aí você faz o jogo, né? Você diz, olha, o que era lá e por que aquilo que acontecia lá é importante hoje. Pode falar, Jonas. Pode abrir o microfone. A gente não está conseguindo lhe ouvir. Acho que você não abriu o microfone aí. Ou levantou a mão sem querer, não sei. É assim, Pronto. é exatamente como o senhor estava falando. Primeiro eu faço do particular para o geral. Eu começo com o contexto atual, para situar cada um na sociedade que estamos, a igreja nesta sociedade, problema da igreja nesta sociedade, e depois o contexto histórico do texto bíblico que eles estavam vivendo naquela época e qual a similaridade que há entre eles e nós, para fixar e criar o interesse pelo que eu vou falar. Ótimo. Muito bom. Eu faço o contrário, assim, a depender também do texto. Porque, por exemplo, a justificativa de por que aquele texto, por que vai pregar aquilo, é interessante. Entendeu? Para, não, eu vou pegar aqui, eu vou pregar esse texto por isso, isso e isso. Eu percebo que há uma necessidade na nossa geração, há uma necessidade disso na nossa cidade, na nossa igreja, sabe? Eu acho muito interessante isso aí. E depois você tem que partir para realmente ensinar o texto. Cauã, pode falar. Agora, pastor, nessa questão de trazer à luz a mensagem, ao contexto que a gente viu, eu acho perigoso, porque às vezes, tipo, tá ocorrendo algum problema na igreja e a gente pode cair no erro de dar mais uma opinião do que explicar ou trazer uma mensagem realmente bíblica no púlpito. Pode ser Mas mais algo, uma indireta do que algo, um sermão propriamente dito. Mas como é que a gente não faz esse erro? Como é que a gente não comete esse erro? Porque a gente precisa atacar os problemas que a igreja tem. É uma das funções do púlpito. É ver os problemas que a igreja tem para que a gente oriente a partir do púlpito. Como é que eu faço para não trazer uma ideia minha? É o que eu pergunto. Uma estratégia interessante para não cair nesta armadilha é se limitar, porque as questões mais gerais e não as questões específicas. Quando a gente, por exemplo, vai trabalhar com as igrejas primitivas, as igrejas Laodiceia, as outras igrejas, então havia um contexto e havia algumas características daquela igreja naquele tempo. Digamos, eu quero tratar de um problema que existia lá e que existe aqui. Eu não necessariamente preciso de dizer ou especificar o problema que a igreja está enfrentando para que não incorra na minha opinião. E aí eu deixo isso aí no subliminar para que a igreja perceba que aquela realidade está sendo analisada no texto bíblico da realidade da igreja de Laodiceia, por exemplo, tem tudo a ver com o momento de agora. Então, algumas informações bem específicas da igreja eu não trato. Eu não coloco para não ficar bem evidente que é a minha opinião, mas
Eu creio também que é impossível a gente se ausentar completamente do texto sem dar alguma opinião, porque até a escolha do tema é nossa opinião. O que é que o senhor acha disso? Eu acho que a escolha do tema, muitas vezes, não deve ser a nossa opinião. A gente acaba. Deixa eu deixar bem claro aqui. Ninguém é totalmente imparcial. Ninguém. O senhor falou uma coisa que é corretíssima aí. Ninguém é imparcial 100%. Mas nós devemos, ao máximo, ser imparciais. Por exemplo, quando nós escolhemos um tema, esse tema tem que estar relacionado ao nosso contexto, ao conteúdo que nós vamos pregar. Por exemplo, na igreja de Laodiceia, como a gente falou, uma igreja sem Jesus. O texto mostra isso, que a igreja de Laodiceia não tem Cristo. Tanto que Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Né? Então, eu estou tirando da minha cabeça, eu estou elaborando um tema, mas esse tema está dentro do texto. Aí, beleza, eu vou seguir daqui. A minha igreja tem cristãos? Tem. A minha igreja tem pessoas que estão ali, mas que não são cristãos? Tem também. Como que eu vou dizer que a minha igreja não tem Jesus? Eu vou buscar a aplicação desta igreja para a vida pessoal. Eu vou colocar, olha, a nossa igreja ela tem dificuldades, mas nós não podemos dizer que Jesus não está na nossa igreja. Jesus está aqui, na nossa igreja. Mas tem pessoas que ainda precisam ter o coração habitado por Jesus? Tem. Claro que tem. Toda igreja tem. Tem pessoas que vão lá apenas passar o domingo, assistir um culto, mas nunca se converteram. Tem pessoas que estão lá porque, não, eu vou fazer uma visita hoje em tal igreja, achei essa com a porta aberta, eu vou entrar aqui dentro. Então, quando você está pregando para essas pessoas, você prega também, além da edificação para os de fora, para os de dentro, você prega para a conversão dos de fora. Quando eu trato de um problema da igreja, o irmão falou de uma forma muito sábia, isso é muito bom. Eu posso atacar alguns problemas sem necessariamente especificar. Mas aqueles que estão vivendo vão saber, vão entender que a mensagem está sendo colocada naquele sentido. E eu posso também, se for um culto, por exemplo, um culto de doutrina, como a gente chama, que todas as igrejas devem ter um culto denominado doutrina, né, de estudo bíblico. Eu posso dizer, irmãos, nós estamos passando por uma dificuldade aqui na igreja, que é uma dificuldade dos irmãos ofertarem para a cesta do amor, que é a doação de alimentos. Eu vou pegar lá Paulo elogiando a igreja da Macedônia, que ajudou ele, né? A igreja de Filipos, que ajudou ele, e vou falar, olha, irmãos, essas pessoas viviam assim, assim, assado. Pegar o contexto histórico ali dessas igrejas e mostrar, e essas pessoas doaram, entregaram a vida em prol de algo maior, não é? Então, eu vou sempre ali. Eu estou explorando um problema que nós temos na igreja, estou. Qual é a solução que eu estou apresentando? É a solução bíblica. Mas se eu disser assim, olha, irmãos, deixem de ser mesquinhos, vocês têm que dar mais, eu estou ofendendo os meus irmãos. Aí eu estou falando por mim e não pelo texto. Então, essa é uma diferença quando a gente fala isso. Eu assisti uma pregação um dia desse e o pastor dizia assim, se você ainda está cometendo pecados, você não é salvo. Eu parei e disse, eu não entendi. Porque a Bíblia diz que nós, quando nós somos salvos, quando nós nos convertemos, nós temos a habitação do Espírito Santo em nós somos selados com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Mas ele não diz que a gente vai deixar de pecar. Ele diz que a gente deixa de ser escravo do pecado. Ou seja, a gente não vive na prática do pecado. A gente não faz uma coisa errada achando que está fazendo certo. O que é que acontece? Uma conversão, o Espírito Santo passa a nos dar o discernimento e a gente começa a abandonar as práticas. E o processo de santificação vai acontecendo. Tanto que a santificação é um processo e não um ato, como é a salvação. Então eu fiquei meio encucado com aquilo que ele falou. Talvez ele estivesse atacando algum ponto da igreja e ele não soube se expressar. Que aí nós que estamos apenas ouvindo, como foi no YouTube, essa pregação que eu ouvi, a gente não sabe o contexto que ele está e o porquê que ele falou aquilo. Ou talvez porque ele aprendeu aquilo. Mas com certeza, aquilo que os irmãos estão falando aqui
mostram que os irmãos estão preocupados com a edificação da igreja, né? Tanto nas palavras de Cauã, quanto nas palavras do irmão Jonatas, estão preocupados na igreja, na mudança, e fazer isso de uma forma que seja uma forma mais tranquila, sem precisar o confronto, sem precisar ofender ninguém, não é? Irmãos, na página 32 aí, tem exemplos de ideias centrais, não é? Por exemplo, aqui nós temos o Salmo 100, do verso 1 ao 3. No Salmo 100, do verso 1 ao 3, vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia de vocês. Esse primeiro aqui já está pronto, mas só para a gente ler e entender como tirar a ideia central. Mas os irmãos têm inúmeras passagens aí que o texto diz, são 10 páginas aí, para que os irmãos possam procurar, para que os irmãos possam fazer atividade. Diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele diz que o assunto é assim: por que devemos adorar o Senhor com alegria? Aqui deveria ser uma pergunta, não é? Esse assunto. E o complemento: ele é Deus, ele nos criou, nós pertencemos a ele, somos o seu povo. E aí que ele tirou a ideia central. Qual é a ideia central? Devemos adorar o Senhor com alegria, porque ele é Deus, ele nos criou, somos o seu povo, ele é o nosso Deus. Essa é a ideia central que ele tirou. Então, toda a pregação vai circular, vai rodar nesse tema. Outra coisa que a gente observa aqui, ó, celebrem ao Senhor, sirvam, apresentem-se diante dele. Se eu pegar aqui, quais são as minhas atitudes com o Senhor? Celebrar o Senhor, servir ao Senhor, estar presente, ou seja, consagrado, separado a ele, estar pronto, aquilo que Isaías fala, né? Envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí ele diz: saibam que o Senhor é Deus. Então eu tenho esses tópicos para explorar numa pregação, né? Depois ele vai trazer do verso 4 ao 5, depois do verso 1 ao 5, aí Gênesis 9, Provérbios 3, Josué 1, Malaquias 2,13, João, 1 Pedro, e a partir da página 38, ele vai colocar aqui algumas passagens para os irmãos fazerem. Por exemplo, vamos aqui, João capítulo 13, página 39 do módulo de vocês. João capítulo 13, versos 34 e 35, que fala como é que os discípulos de Jesus serão conhecidos, não é? João, capítulo 13, os irmãos sabem que quando fala João, capítulo 13, se inicia aquele capítulo ali falando sobre aquela ceia, né? Onde eles vão lavar, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos. No verso 13, diz assim, ou verso 34, capítulo 13, verso 34 e 35, vai dizer assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Qual é a ideia central desse texto? A palavra que mais se repete aqui é amor. O amor está vinculado a quê? A ser um discípulo. Então, a ideia central do texto, como é que ficaria? Olha, só é discípulo de Cristo aquele que ama o outro, aquele que ama o seu próximo. Que tipo de amor é esse? O amor, o mesmo amor que Jesus teve por nós. Um amor sacrificial, um amor doador. A ideia central do texto é essa. Esse é um texto muito fácil da gente tirar a ideia central. Ele está muito claro naquilo que ele está falando aqui. Bom, eu quero pegar o contexto, pastor, para explicar esse tipo de amor. Volta aí para o verso 31, diz: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir.
Vamos desenvolver esse texto dentro da ideia central que é ter amor. Como é o nosso comportamento? É uma pergunta para iniciar a pregação. Aí, vou pegar uma ideia do irmão Jonatas, a introdução dele. Ele diria, né, vamos lá, vamos colocar aqui. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre João 13, nós vamos falar a partir do verso 31 até o verso 35. Por que, irmãos, que eu trouxe esse texto para os irmãos? Nós vivemos uma sociedade individualista, uma sociedade humanista, onde as pessoas só pensam em si mesmas, onde as pessoas só vivem para o seu próprio umbigo. Mas hoje as pessoas precisam entender que não é esse o tipo de vida que Cristo tem para nós. Então, eu disse o porquê que eu trouxe, eu justifiquei, eu mostrei à sociedade. Agora, com a pregação, eu vou mostrar a importância de ser um discípulo de Cristo, de amar o próximo, para que essa sociedade seja modificada, para que as pessoas deixem de ser individualistas e para que as pessoas passem a viver um para o outro. No início, diz que quando quem saiu? Judas. Saiu de onde? Da ceia. Daquela situação em que Cristo estava lavando os pés dele, sabendo que ele era o traidor. Olha que exemplo de Cristo. Jesus disse que foi glorificado quando Judas, o traidor, foi entregar ele. Antes disso, ele teve os pés lavados por Cristo. Cristo demonstrou amor, demonstrou humildade ao lavar os pés dele, sabendo que ele era o traidor. Irmãos, aí eu vou trazer a pergunta para a congregação. Quem de nós, sabendo que o seu irmão iria lhe trair, lavaria os pés dele? Teria essa atitude que naquela época era a atitude de um servo lá. Você é discípulo de Cristo, irmão. Você precisa lavar o pé do outro. Você precisa honrar o outro, mesmo sabendo que o outro é o seu traidor. É o que o texto está demonstrando. Parece pesado, não é? Falar sobre isso. Mas você está indo na contramão de uma sociedade. O que é que nós precisaríamos para desenvolver mais o texto? Ler o capítulo 13 todo, ler o capítulo 14, né? Onde ele vai começar a falar, olha, não fiquem angustiados, né? Eu vou para a casa do meu pai, vou preparar morada para vocês. Este é o amor de Cristo. Se humilha, toma o papel de um servo, de um escravo de uma casa da mais alta, da mais baixa situação de um escravo, que é aquele que lavava os pés dos outros. Mostra humildade até com aquele que estava saindo para o trair. Vai lá ter uma refeição com eles, vai estar com eles ali. Tem um momento ali que é um momento antes dele ser morto. Então, irmãos, olha, tudo vai circular em prol de quê? Do amor, de ser um discípulo de Cristo, de agir conforme a sua natureza, não a natureza do outro. Então, o texto, ele está na nossa mente. O texto, ele está andando conforme nós precisamos andar. Andar como discípulos de Cristo. Tá bom? Então, vocês têm aí uma atividade que vai até a página 41, e na próxima semana nós voltamos na página 42, né, onde nós vamos iniciar o processo de elaboração. Nós vamos falar sobre essa questão do processo, desde a identificação da ideia central, nós vamos aí esboçar o conteúdo, né, fazer aquele formatozinho, ele tem aí os pontos, primeiro ponto, segundo ponto principal. Não é uma coisa que eu use muito, mas eu vou passar para os irmãos quiserem fazer dessa forma, né? Depois vai ver a questão de ilustração, e aí fazer a questão de aplicações. No passo 4 é que nós vamos fazer aquilo que o irmão Jonatas falou, que é a introdução. E aí, tão somente no passo 5, a conclusão. Por que que eu faço a introdução penúltimo dentro do processo? Porque eu preciso ter todo o texto para poder explicar por que que eu escolhi aquele texto, né? Já dá os pontos, mais ou menos, que eu vou falar sobre aquele texto. E aí, só depois disso, eu faço a conclusão. Então, nós vamos ficar aí na próxima semana, a partir da página 42. Hoje a gente foi até a página 41. Fica essa atividade, os irmãos precisam fazer essa atividade, tá? Para poder
e aperfeiçoando e aprendendo a tirar mais essa ideia central do texto. Tá bom, meus queridos?